Bom, gente, vamos então agora avançar para o tema 4 do nosso curso aqui da nossa disciplina de Neurociência aplicada à psicoterapia. E a gente agora vai falar um pouco dessas aplicações clínicas da neurociência no nosso trabalho clínico, pensando de acordo com os casos, os transtornos, as queixas, né? E para essa aula, a gente vai falar justamente da relação da ansiedade e transtornos relacionados numa perspectiva da neurociência, dos processos psicológicos e neurobiológicos de interação. Então, ao longo desse curso, nós construímos uma base muito sólida que permite a gente entender os processos mais sofisticados. Então, compreender melhor os quadros clínicos, não apenas como conjunto de sintomas, mas também entender as configurações específicas desses processos psicológicos e neuropsicológicos em interação. E nesta aula nós vamos aplicar essa perspectiva em um fenômeno da ansiedade. A ansiedade, do ponto de vista da funcionalidade, funcional, ela não é um problema em si, isso a gente trabalha bastante na psicologia. Na verdade, a ansiedade ela trata-se de um sistema adaptativo voltado para a detecção da ameaça e preparação do organismo para lidar com os riscos, a produção da energia para a ação. E se caracteriza os transtornos de ansiedade não a presença da ansiedade, dessa produção da energia, mas a forma como esse sistema passa a operar de maneira rígida, amplificando, de maneira descontextualizada essas sensações, e essas produções de energia em relação à ação. A energia, vamos dizer, desmedida, uma ação que está muito desenfreada, Então, é um aumento, uma amplificação nesse sentido. E quando analisamos a ansiedade a partir dessa perspectiva dos processos psicológicos universais, o primeiro elemento que se destaca é justamente a atenção. O que eu estou querendo dizer aqui é que em quadros ansiosos, a atenção ela tem de ser sistematicamente capturada por esses estímulos relacionados à ameaça, sejam eles externos ou internos. Mas André, o que isso significa de fato? Isso significa que o indivíduo não apenas percebe facilmente os sinais de perigo, mas ele também consegue manter a atenção a esses sinais por mais tempo. Ele fica hiperfocado nessas percepções da ansiedade. E esse padrão atencional ele contribui de maneira significativa à manutenção desse estado ansioso, pois isso tudo acaba reduzindo essa exposição à informação, que poderia ser uma sinalização de segurança e de neutralidade. E do ponto de vista neurocientífico, que é o que importa aqui para a gente, esse funcionamento ele está intimamente relacionado com essa ativação dessas redes relacionadas à saliência, à detecção da relevância, que passa a priorizar esses estímulos da ansiedade. Então, todos esses estímulos do coração batendo, do pensamento, que vai dar tudo errado, acaba tendo uma intensidade maior e acaba tendo uma potência maior. E ao mesmo tempo, essas redes, por exemplo, do controle executivo, podem perder as suas eficácias, podem perder essa capacidade de ativação, porque a intensidade emocional das redes saliências estão muito intensas. E um segundo processo, além da atenção, que é central aqui nessa perspectiva da ansiedade e uma visão da neurociência, é justamente a regulação emocional. Por quê? Em quadros de ansiedade, observamos que existe uma tendência significativa nessa hiperativação emocional, com dificuldade de modelar as respostas do medo, da tensão, da insegurança. A emoção, portanto, ela não é apenas uma intensidade elevada, mas ela também se apresenta com maior persistência ao longo do tempo. E aí entra também uma outra dimensão que é super importante, que é a dimensão da aprendizagem, que é entender que essa dificuldade que a gente falou sobre a regulação não deve ser interpretada como, por exemplo, uma falta de controle voluntário, mas sim como um estado do sistema nervoso em que os circuitos relacionados à ameaça predominam sobre os circuitos regulatórios e os circuitos de aprendizagem. E isso explica por que intervenções puramente cognitivas, muitas vezes são insuficientes em estados de alta intensidade, da ansiedade. No sentido do quê? Porque não adianta quando a gente está com um pensamento muito ruminativo, com a ansiedade muito intensa, a gente chegar e falar: ah, para de sentir isso, ah, isso não tem um sentido, ah, isso é meu cérebro produzindo. Não, a gente precisa de outros mecanismos regulatórios.
E aí que entra o terceiro processo super relevante aqui, nessa perspectiva, né, da neurociência frente a esse entendimento da ansiedade, que é justamente da aprendizagem. O que eu quero dizer aqui? Que a ansiedade ela é fortemente mantida por esses mecanismos de aprendizagem associativa. Então, por exemplo, situações neutras, elas podem passar a ser percebidas como ameaçadoras a partir de experiências anteriores, mesmo que essas associações não sejam mais funcionais naquele contexto atual. Então, aquilo que seriam experiências que faziam sentido, hoje não fazem mais, mas essa aprendizagem associativa acaba linkando essa verdade absoluta. Além disso, o comportamento da evitação desempenha um papel central aqui, gente. Vou explicar melhor. Por exemplo, evitar as situações que geram essa ansiedade produz um alívio imediato, que a gente falou bastante aqui também nesse curso. E isso acaba gerando esse reforço, que é negativo. E esse mecanismo, ele acaba fortalecendo cada vez mais esses padrões de evitação e vai impedindo que o sistema comece a ter acesso a novas formas de informação que poderiam atualizar essa percepção de risco. Então é muito quando, por exemplo, a gente acaba tendo contato com pessoas, essas pessoas fizeram mal para a gente e a gente acaba generalizando que todas as pessoas são como aquelas, seja amigos, familiares, quando que na verdade a gente deveria ampliar os nossos sistemas de relacionamentos para conseguir entender que existem uma diversidade na natureza das relações sociais. E isso tudo nos leva ao quarto processo fundamental, que também é super relevante, que é o processo da motivação e evitação. Falamos bastante disso aqui. E por que esse processo, né, da motivação é tão importante? Dentro de uma perspectiva da ansiedade, né? Por exemplo, em indivíduos ansiosos, o sistema motivacional ele acaba sendo frequentemente organizado em torno da redução da ameaça e não da aproximação dos objetivos. Então, muito do prazer, do alívio do desconforto. E esse comportamento passa a ser guiado mais pela tentativa de evitar essas sensações ruins, desconfortáveis, em vez de buscar essas experiências que de fato sejam significativas. Então é como se a motivação ela criasse a fonte emocional, enérgica, né, para conseguir ter essa manutenção do comportamento. Acaba tendo um certo gozo nessa questão da evitação. E é a motivação que faz isso. Do ponto de vista neurobiológico, nós podemos compreender esse funcionamento como um predomínio dos sistemas relacionados à ameaça. E isso tudo vai diminuindo a ativação dos sistemas ligados à exploração, à recompensa. E essa configuração ela contribui de maneira significativa à restrição comportamental e para a manutenção do sofrimento secundário, que a gente falou também na disciplina de ACT. E é muito importante a gente destacar aqui, gente, que esses processos eles não operam de forma isolada. Eles organizam em um circuito integrado. A atenção focada em ameaça intensifica a emoção. A emoção reforça a aprendizagem associativa. E essas aprendizagens fortalecem a evitação. E a evitação mantém a atenção voltada para o perigo. Para a gente concluir essa aula, é importante a gente partir dessa compreensão de que a intervenção clínica psicoterapêutica ela não deve ser, ela deixa, né, não deve ser centrada apenas na redução dos sintomas. A gente fala bastante sobre isso aqui. E a ideia é que a gente consiga focar na modificação desses processos de interação. Isso implica trabalhar simultaneamente com a atenção, regulação emocional, aprendizagem e motivação do comportamento. Colocando aqui um exemplo, intervenções que ampliam a flexibilidade atencional podem reduzir a captura automática por estímulos de ameaça, e essas estratégias de regulação emocional podem, de fato, ajudar o paciente a conseguir tolerar mais esse mal-estar, esses estados internos, sem que recorrer imediatamente a esses processos de evitação e ao prazer da evitação. E da mesma forma, a exposição gradual às situações evitadas permite muito que a atualização dessas aprendizagens antigas, introduzindo assim novas formas de experiência que desafiam as previsões
catastróficas, né, que a mente vai criando. E esse processo é extremamente fundamental para a reorganização do nosso sistema nervoso. A grande síntese dessa nossa primeira aula das aplicações clínicas da neurociência é entender que a ansiedade não deve ser compreendida apenas como um conjunto de sintomas, mas sim como um padrão organizado do funcionamento do sistema nervoso, sustentado por esses processos em rede interdependentes. E essa leitura permite intervenções mais precisas, mais coerentes, mais eficazes. Então, na próxima aula, nós vamos explicar esse processo, né, desse modelo analítico ao fenômeno da depressão, explorando como que essas alterações nos processos de motivação, atenção e aprendizagem contribuem para os estados de desmotivação, ruminação, retraimento comportamental, muito característicos não do quadro de ansiedade, mas muito mais do quadro da depressão.